Olá, pessoal. Hoje, para nosso início de conversa sobre o corpo humano, eu trouxe aqui para vocês algumas ideias para serem relembradas e conhecimentos para serem adquiridos nesse próprio conceito de corpo humano. O nosso corpo humano, primeiramente vamos lembrar o que é célula. A célula ela pode vir isolada ou associada. Ela constitui a unidade estrutural que compõe o corpo de todos os seres vivos. Aqui do lado nós temos uma célula de um ser vivo procariótico. Mas, Fernanda, por que procariótico? Quem é que lembra? Um ser procariótico, ela tem membrana plasmática, tem citoplasma e o material genético está disperso dentro do citoplasma. Então, nesse caso, é uma célula procariótica. O que nos diferencia? O que nos diferencia de um ser vivo procariótico de um eucariótico é o que a gente está observando nessa estrutura da célula aqui. Membrana plasmática, citoplasma, organoides dentro do citoplasma e principalmente um núcleo, que é essa organização central onde o material genético está dentro do núcleo. Esse daqui é uma célula eucariótica, que compõe o quê? A grande maioria dos seres vivos, os maiores, os pluricelulares e principalmente o ser humano, certo? O corpo de um animal, eles têm uma organização complexa. Então, o nosso corpo, por exemplo, porque nós somos animais, como nós vimos no ano passado, nós somos mamíferos, ele pode ser comparado com outro mamífero. Por exemplo, o nosso corpo tem uma organização formada por células diferentes. Por que diferente? Nossos neurônios, nossa cabeça, nossos nervos, nosso coração, nossa pele, nosso cabelo, nosso nariz, todos são formados por células diferentes. Essas células, quando agrupadas, formam o que chamamos de tecidos. Os tecidos organizados e agrupados formam um órgão. Esse órgão, por sua vez, forma um sistema no qual vai ter alguma função, por exemplo, respiratório, circulatório, nervoso, endócrino. Todos os sistemas, quando estão juntos, formam o que nós chamamos de organismo. Nós somos um organismo vivo. As células, elas formam diferentes tecidos. Por exemplo, nesse braço, nós temos tecido epitelial, que é a pele, nós temos tecido sanguíneo, que é o sangue, temos tecido adiposo, que é a gordura, tecido muscular, que são as nossas carnes, tecido ósseo, como o próprio nome diz, o osso, e tecido nervoso, que são as nossas conexões nervosas. Então, nosso corpo é formado de células que formam tecidos. Então, a organização nossa dos seres vivos nosso corpo é formado de células. As células agrupadas como tijolinhos formam tecidos. Tecidos são como as paredes que formam os órgãos. Os órgãos, quando têm uma função específica, formam o que nós chamamos de tecido, que finaliza o nosso sistema, nosso organismo, um ser vivo. O primeiro tecido que a gente vai designar, quem quiser fazer anotações é importante, é o tecido epitelial. O tecido epitelial é aquele, como o próprio nome já diz, é aquele que reveste o nosso corpo. A parte externa, que é a nossa epiderme, a cavidade bucal, o estômago e os vasos sanguíneos são formados por tecido epitelial. Então, ele tem funções de secretar substâncias formadas pelas glândulas. Prestem atenção que tecido epitelial não é só a pele exterior, mas também a pele interior dos nossos órgãos. Tecido conjuntivo, esse vale ressaltar que não é só um tipo. Existem 5 tipos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo propriamente dito, que é qual? É aquele que fica entre os órgãos, entre as partes da pele até chegar na carne. É o que faz a sustentação, que une um tecido ao outro. Quando a gente vai, uma observação que a gente vê, quando a gente vai cortar galinha, frango, por exemplo, frango, aquela baba gosmenta que tem no frango é o que faz a ligação da pele com a carne, da pele da carne com o osso. Aquilo dali é tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido adiposo,
Gravem na mente de vocês que é o tecido que forma a nossa gordura. Tecido cartilaginoso, que é aquele que faz a sustentação de um osso para o outro, para que não haja rigidez. É aquele que está flexível no nosso nariz, na nossa orelha. Também entre um osso e outro, para que não aconteça rigidez. Tecido ósseo, que é o que forma os nossos ossos, é o mais resistente, é o mais rígido, que dá sustentação ao nosso corpo. E o tecido sanguíneo, apesar de ser líquido, é um tecido constituído que constitui o nosso sangue, com tecidos conjuntivos, são de 5 tipos. Terceiro tipo tá aqui o exemplo, ó. Os ossos, as cartilagens, ó, mostrando nas costelas as cartilagens e o sangue. Tecido conjuntivo, são 3 tipos de tecido conjuntivo. Agora vem, terceiro tipo de tecido, tecido nervoso. Como o próprio nome já diz, são aqueles que fazem as nossas conexões nervosas. São os neurônios, por exemplo, que estão distribuídos por todos os nossos órgãos, por todo o nosso corpo, saindo da cabeça por todo o nosso corpo. Então, tem vários tipos de células nervosas diferentes, que cada um está proposto para captar uma informação. Próximo tipo de tecido. Tecido muscular, como o nome já diz, são os nossos músculos. Não só aquele visível. Por quê? Porque o tecido muscular ele é formado por 3 tipos, são de 3 tipos. O não estriado ou liso, que forma o quê? A musculatura da maioria dos órgãos. O rim, outro tipo de órgão que forma a nossa língua. O tecido estriado esquelético, aí sim, é o que a gente pode dizer que é a nossa carne, é o que está acima do nosso, por cima dos nossos ossos, recobre os nossos ossos e ligam-se aos ossos e tem a função de sustentação e movimento também, né? E por último, o tecido principal dos musculares, não que os outros não sejam tão importantes, mas ele é único, é o tecido muscular cardíaco. Veja que o nosso músculo do coração, ele é único e tem suas características próprias, certo? Com isso, na figura aqui ao lado, tem esses 3 tipos de tecido, ó. O do coração, a da parte exterior no caso aqui, do estômago, e o que reveste o nosso corpo, que é o muscular esquelético, certo? Então, essa aula de hoje era só para vocês aprenderem um pouco mais sobre o que a gente pode dizer sobre o que é células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo. É a nossa organização do corpo humano. Beijo e até já!